cidade eternal, foi revelado pelo Senhor a um servo, e a experiência deste louvor ela inicia em 3 de junho de 2019. Era uma segunda-feira, estavam em casa o pai, a esposa, a mãe e o filho. A família estava passando por um momento muito difícil, porque a mãe tinha sido diagnosticada com câncer e estava passando pelo tratamento. Naquele dia, ela havia sido submetida a uma sessão de quimioterapia, estava abatida, estava no quarto deitada, e o filho de 6 anos entrou no quarto e, conversando com os pais, ele fez uma pergunta à mãe. Ele perguntou assim: mãe, nós nascemos para morrer? Naquele momento o pai ficou um pouco preocupado e ele levantou, até saiu do quarto. E ele ouviu distante a esposa respondendo para o filho: é o fim de todos nós, meu filho. Ele ficou na sala fazendo algumas coisas e ficou preocupado como teria sido o desenrolar ou a finalização daquela conversa. Mas quando ele voltou para o quarto, já estavam todos dormindo. Ele entrou e começou ali a orar ao Senhor e a lembrar de alguns louvores que o Senhor já havia concedido a ele. Ele revelado muitos louvores, ele cantando, lembrando. E quando deu meia-noite, o Senhor o visitou e ele levantou e foi até a sala e começou a escrever a letra de um louvor que falava da Jerusalém celestial, da cidade eternal. E ele escreveu ali, por revelação, todo o louvor. Ele voltou para o quarto, dormiu, o dia amanheceu, ele encontrou o filho, a outra filha, todos alegres em casa, ele não perguntou sobre o assunto, os levou à escola. E quando voltou em casa, sentou com a esposa e a esposa o chamou e falou: meu bem, eu quero te contar o que aconteceu ontem. Ele perguntou, eu disse que era o fim de todos nós, mas eu falei para ele algo muito importante. Que aqueles que têm o Senhor Jesus, a morte não é o fim, ela é um começo. Ela é o começo de uma vida eterna com Deus, ela é o começo de um dia em que nós vamos entrar na Jerusalém celestial. Ela falou para ele: nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos ver o rio de cristal, nós estaremos com o nosso Deus ali. E ali foi um momento de muita alegria, porque então o pai, o marido, falou assim: olha, eu quero te mostrar o louvor que o Senhor me concedeu à meia-noite. E ele cantou o hino que fala exatamente da Jerusalém celestial. O lugar que está preparado, o céu está pronto para a igreja. Nós vamos chegar na Jerusalém celestial e você que está ouvindo, está participando conosco, nós queremos usar a frase que ela disse, que a morte para o servo de Deus não é o fim, mas é o começo. A palavra de Deus diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Por quê? O fim do homem, as coisas acabam mesmo. É o fim de um emprego, o fim de um momento, o fim de uma jornada. Deus não. Por isso que a palavra diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque o fim do servo é maravilhoso. O fim do servo, na verdade, é o início de uma grande vida que não vai ter fim. O fim da igreja fiel não é estar neste mundo, mas é ser arrebatada. O fim daqueles que temem ao Senhor é melhor, porque nós vamos viver um início que não terá fim. Estaremos na glória de Deus. Talvez você esteja olhando para a sua vida e muitas coisas parecem que já acabaram. Deus pode fazer uma coisa nova. Jesus pode entrar na sua vida e te abençoar. Mas creia, o
que há de melhor já está preparada a cidade eternal. Constrangidos pelo amor do nosso Deus, caminhamos para Nova Jerusalém. Perseguidos, mas não desamparados, seguiremos seguros para a cidade eterna. Em ruas de ouro andaremos, às margens do rio da vida te bendiremos, e o claro como cristal procedendo do trono de Deus e do Cordeiro, inigualável, incomparável, indescritível, o que Deus preparou para os seus salvos e remidos. Neste mundo nós seremos arrebatados, com o Cordeiro nas nuvens nos encontraremos. Não haverá mais dor e não haverá pranto. São palavras fiéis e verdadeiras proferidas por Deus. Em ruas de ouro, Senhor, andaremos, às margens do rio da vida te bendiremos, e o claro como cristal procedendo do trono de Deus e do Cordeiro, inigualável, incomparável, indescritível, o que Deus preparou para os seus salvos e remidos. Inigualável, incomparável, indescritível, o que Deus preparou para os seus salvos e remidos. O que Deus preparou